Então, boa noite a todos aí, os convidados que estão participando desse evento. É mais um webinar da HM, que hoje a gente tem o prazer aqui de trazer Guilherme Rabelo, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer no último ano, quando eu comecei a procurar outras pessoas envolvidas com PBM dentro do país, né? Desde então, o Guilherme tem um papel importante ali dentro do INCOR, do Inova INCOR, tem trabalhado bastante com PBM, nessa posição que ele tem lá no INCOR, e também tem atuado bastante dentro da sociedade para o avanço do manejo de sangue, a SABM. Foi um dos responsáveis pela tradução do manual da SABM para o português, e nós, graças a esse trabalho aí do INCOR, do Nova INCOR, somos um dos poucos países que tem esse manual traduzido para a sua língua nativa. E essa iniciativa de hoje, essa discussão de hoje, faz parte de um projeto maior de conscientização dos nossos envolvidos no Brasil, sejam médicos, pacientes, gestores hospitalares, para que a gente discuta mais esse tema, que a gente discuta num fórum mais amplo, não só dentro de cada especialidade, mas que a gente possa realmente ter uma perspectiva um pouco maior, para que a gente consiga amadurecer enquanto políticas de saúde pública e, eventualmente, no futuro, conseguir atingir os objetivos, assim como a gente vê Austrália conseguindo, Europa, Estados Unidos, né? Então, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua parceria aí nesse último ano. Tenho certeza que essa sua aula vai ser muito bem aproveitada e que essa nossa parceria da HM com o Nova INCOR ainda vão trazer muitos frutos, não só para nós, mas especialmente para toda essa população e para a divulgação desse tema tão importante. Obrigado, e aí, divirta-se. Doutor Gustavo, é um prazer estar com todos aqui, agradeço muito o convite, né? Tão gentil do doutor Gustavo, como ele falou, a gente tem se aproximado aí ao longo desse último ano. A pandemia afastou alguns, mas aproximou outros, né? Então a gente está tendo esse benefício. Eu agradeço muito o convite para estar aqui com o público da HM, também vários convidados, e vai ser um grande prazer compartilhar com vocês um pouquinho desse tema da gestão e gerenciamento do sangue do paciente, né? Então, a gente vai compartilhar alguns conhecimentos, algumas informações, e depois vamos deixar aí em aberto para interagir, né, com todos na sessão de perguntas e respostas, e a gente poder trocar várias ideias. Eu queria passar para vocês aqui algumas informações, né, do Patient Blood Management, né, como o pessoal conhece na sigla em inglês, mas que fala mais da questão do gerenciamento e conservação do sangue do paciente, né? Dentro de um cenário dos hospitais públicos e privados aqui do país, né? Já que muitas vezes a gente fala desse contexto internacional, mas a gente vai tentar entender como é que isso se aplica ao nosso cenário aqui, né? Como o doutor Gustavo falou, eu atuo lá no INCOR, sou engenheiro de formação, mas tenho aí já nos últimos 10 anos atuado bastante dentro do setor da saúde, né? Então, diretamente. E isso tem me trazido essa experiência bastante rica aí de ver tanto o lado do paciente como também do profissional da saúde nessa temática do sangue. Não tem nenhum conflito específico aqui para essa palestra. E eu queria iniciar falando um pouquinho sobre a questão da nossa realidade na saúde, né? Em momentos de pandemia, a gente está falando muito da temática de saúde, do ponto de vista público, mas a gente tem que olhar, e eu acho que por atuar na área da inovação, a gente tem que ver que a saúde passa por um momento de transformação ainda mais acentuado, né? Especialmente quando a gente fala sobre os desafios que a saúde tem frente à nossa realidade. Nós temos, como vários trabalhos mostram, uma população que está envelhecendo, né, no mundo. Isso é um sinal positivo, ou seja, estamos entregando mais saúde para as pessoas, e elas estão podendo viver mais. Mas quando elas vivem mais, elas querem viver melhor. E nós podemos dizer que também nós precisamos entregar a essa população crescentemente mais amadurecida, né, serviços com diferentes abordagens, para que a gente possa ter sustentabilidade na saúde. A Covid trouxe para a gente diversos desafios, não há dúvida nisso, e um deles nessa temática, especialmente do sangue, foi o desafio logístico, né? De você manter um modelo de captação, de doação de sangue versus a questão do consumo, né? Que não deixou de existir, né? Então,
o que a gente viu foi um problema global, não foi só do nosso país, né? Diversos bancos de sangue, gestores, né, da hemoterapia, lidaram com essa temática de oferta e demanda, né? E isso se refletiu, por exemplo, na questão da divulgação para o público, né? Até nos elevadores a gente entrava, acho que vocês devem ter visto, né, isso em alguma situação, ali estava a situação dizendo, olha, os nossos estoques estão sofrendo, né? Então, essa questão da gestão, independente do uso ou não, é uma questão, muitas vezes, da questão da oferta e da demanda. A gente teve menos oferta e nós tivemos ainda um descompasso com a demanda. Então, aqui a gente pode chegar na primeira máxima, né, que é a máxima do nosso renomado professor, né, do século passado, Peter Drucker, né, um professor de gestão muito renomado. E ele, de fato, dizia, né, e ainda vale essa máxima dele, de que o maior perigo em tempos de turbulência não é a própria turbulência, mas é a gente tentar agir com a lógica do passado, tentarmos empregar uma solução para um cenário totalmente distinto, né? E aí é onde a gente começa a entrar nessa questão da mudança de paradigma, ou seja, o paradigma é um modelo, um padrão que nós oferecemos e que nós seguimos. Mas quando nós lidamos com um desafio maior, nós precisamos ver se nós precisamos mudar esse paradigma ou o modelo que nós utilizamos. Por quê? Na área da saúde, a gente sabe que nós lidamos com modelos transitórios. Conforme a ciência vai progredindo e os conhecimentos vão se aprofundando, nós somos forçados a revisar o nosso entendimento. E na área do atendimento médico com o uso do sangue, de gestão do sangue, isso é uma verdade também, né? E o que nós estamos olhando, né, no conhecimento hoje combinado relacionado a transfusões, né? O que a gente tem visto é que crescentes evidências têm aparecido sobre a questão, né, dos desafios que nós temos sobre essa população que muitas vezes está submetida à hemotransfusão, à hemoterapia, né? Nós estamos vendo milhões de pacientes que muitas vezes estão sendo impactados, né? E a gente poderia até dizer de uma maneira com maior risco, sobre os efeitos das transfusões. E isso é parte dos estudos. Então, o que nós estamos olhando é um indicador de que nós precisamos reavaliar, né, esses pacientes que recebem esse tipo de tratamento clínico, né, por causa das evidências que estão aparecendo. E uma das grandes evidências que nós vemos hoje, né, é a questão do impacto de algo que leva muitas vezes às transfusões, que é o quadro da anemia populacional. Nós temos hoje uma estimativa, né, apresentado em revisões sistemáticas, de que nós temos aí em torno de 30% a 40%, 45% da população que permanece com um quadro anêmico constante, né? É uma outra pandemia, por assim dizer, né? E isto reflete-se em que quantidade de pessoas? Porque quando a gente fala num estado anêmico, quando a gente olha do ponto de vista populacional, a gente diz, não, é 30%, 36%, 33%, mas quando a gente vê, né, segundo esses estudos mais recentes, nós estamos falando que cerca de quase 3 bilhões de pessoas convivem com um estado de anemia ou de deficiência de ferro. É isso que se mostra, né? Ou seja, nós temos uma população global extremamente relevante com este quadro. Se nós adicionarmos, né, segundo os estudos que nós temos, daqueles pacientes que, além da anemia e com quadro de deficiência de ferro, ainda convivem, né, com perda sanguínea e com coagulopatias que vêm de outros quadros, nós estamos falando aí de em torno de 3 a 3,5 bilhões de pessoas. Então, esse é o público que está sujeito, muitas vezes, a sofrer uma intervenção transfusional, quer corretiva, quer muitas vezes traumática, né? Por causa desse quadro que eles têm muitas vezes prévio, né? Ou da circunstância no qual eles são levados a um tratamento. E aí, o que a gente percebe? Que juntar anemia e transfusão se torna ainda mais, digamos assim, constante quando você olha um subgrupo que é o paciente cirúrgico. Esses pacientes que vão para a cirurgia, geralmente de 30% a 45%, estão anêmicos
operatoriamente, como a gente viu, né? Ou seja, eles estão naquele grupo que convive com a anemia. Dentro do processo da intervenção cirúrgica, metade desses pacientes recebem um tratamento transfusional dentro do ato cirúrgico, no intraoperatório, e ainda eles são levados a uma transfusão posterior, porque eles saem com quadro anêmico, devido ao sangramento que tiveram, e aí, às vezes, no pós-operatório imediato, eles também são tratados com reposição volêmica à base de sangue. Então, aqui, para a gente começar a ver essa mudança, né, vamos agora ver aonde entra, né, essa questão do patient blood management. Né? Um dos, talvez, mais renomados autores hoje da nossa literatura sobre esse tema é o professor Aria Shender, né, que é um professor de anestesiologia americano, que é um grande pesquisador já por décadas desse tema, e ele toca, né, nessa questão de por que de buscarmos uma alternativa à transfusão, né? Que ele fala, né, aqui a transfusão não só do ato, mas talvez do conceito transfusional. E ele diz que talvez uma das primeiras barreiras que nós vamos enfrentar é a barreira cultural. Ou seja, mudar hábitos é algo sempre muito difícil, né? E, de fato, esses hábitos antigos, às vezes, são difíceis. Aqui é um trocadilho do inglês, né? Die hard, né? Ou seja, são difíceis de matar, né? Ou difíceis da gente mudar. Mesmo que a gente tenha evidências científicas que demonstram que precisamos rever os nossos conceitos. Um outro colega do Dr. Shender, que é o Dr. Frank, né? Stephen Frank, ele é uma das lideranças da anestesiologia no Johns Hopkins. Ele fala de fato que também hoje a gente está lidando com a medicina baseada em evidências e as evidências dos dados, né? Que, por exemplo, indicam que muitas vezes as transfusões são super indicadas. Talvez aí esse é um tópico até que vamos trazer com o debate posteriormente com o Dr. Gustavo, mas muitas vezes os profissionais da área da hematologia e hemoterapia dos bancos de sangue percebem isso. Há uma sobreindicação, uma superindicação, e muitas vezes até um conceito de que se pode prescrever porque é como se fosse inócuo, né? É mais um soro. Ou seja, até esse conceito profissional, a gente nota que demanda uma reavaliação da própria característica da indicação sanguínea de muitos pacientes. E aí, quando vários desses trabalhos começam a se juntar, a gente nota como esse trabalho de uma década atrás, né, que foi uma revisão sistemática que foi feita num consenso de especialistas internacionais, eles começaram a olhar nos trabalhos, né, com milhares e milhares de pacientes que foram submetidos dentro dessas revisões, de que havia ali, de fato, muitas vezes indicações inapropriadas, ou seja, elas estavam fora do protocolo, elas estavam, às vezes, num contexto em que o paciente não tinha necessidade. Isso aí era perto de 60%. Eles também chegaram a um número de perto de 30%, onde havia indicações incertas, ou seja, o risco versus benefício não estava claro. Havia, talvez, muito mais risco para o paciente do que benefício, né? E aquelas que eram qualificadas como certas, apropriadas, ou seja, onde havia uma aderência aos protocolos institucionais, eram próximas de 12%. Então, esse trabalho de grande revisão nos mostrou o seguinte: há um grande trabalho a ser feito, né? Ou seja, há uma grande área de reavaliação de prática profissional, de prática clínica. E aí é onde a gente começa a notar, né, essa mudança, digamos, de conceito, né? Essa matéria publicada na revista Nature trouxe algo muito interessante, né? Já uma mudança de paradigma, notem aqui. O tema dessa matéria de 2015 da Nature foi economize sangue e salve vidas, né? Ou seja, já está fazendo aqui uma mudança daquele conceito doe sangue, salve vidas, né? Eles começaram a trazer essa mudança de que há que se rever, por exemplo, a prática profissional, a prática em que a transfusão era usada de forma liberal. E um teste foi feito no Hospital da Califórnia. A matéria da Nature mostra que a única intervenção que eles submeteram os profissionais antes da prescrição era eles, no ato da prescrição do sangue, especialmente do concentrado de hemácia, os profissionais eram relembrados qual era o protocolo da instituição. Simplesmente isso, eles lembravam qual era o guideline mais atualizado. O mero fato de lembrar qual era o protocolo reduziu em 24% as prescrições.
Ou seja, o médico já reavaliou que ele estava talvez fora do guideline. Isso demonstra que muitas vezes o papel da informação apropriada, ela força a pessoa a reavaliar, e isto já muda a prática clínica. Essas transfusões não realizadas nesse perfil de pacientes levou também a alguns indicadores interessantes, ou seja, houve uma redução do tempo de internação de 10 para 6 dias desse paciente, bem como também eles avaliaram que houve uma redução da mortalidade de 5,5 para 3,3. Ou seja, notem como às vezes intervenções simples, de baixo ou nenhum custo, como é a orientação apropriada, podem trazer benefícios para o paciente, como também para o sistema de saúde. Então, a gente nota que é um novo paradigma à frente, precisamos reavaliar isso. A questão de custo hoje na medicina que está buscando a sustentabilidade também é importante, ou seja, conscientizar os profissionais de que prescrever sangue custa, não é uma coisa grátis, né? A gente precisa lembrar isso, envolve muitas vezes um trabalho de formiguinha, né? E aí a gente nota essa questão importante sobre entre o custo de captar versus o custo de ministrar, né, um concentrado de hemácia, por exemplo. E esse trabalho de 2010 da Transfusion mostrou que às vezes chega a 1 para 5, né? Esse é o número que você muitas vezes tem entre o quanto você capta versus o custo sistêmico de você ministrar um concentrado de hemácia. Então, a gente olha que aqui é uma inversão da pirâmide, né? Segundo esse trabalho da Sociedade Americana, né? Eles mostraram que, de fato, o custo é inversamente proporcional entre o que você gastaria para adquirir o sangue, muitas vezes porque é doado, né? No nosso país a gente não remunera o doador, mas em alguns países sim, versus o custo que você pode levar, muitas vezes na cadeia de custo da saúde, por exemplo, ao impacto de um concentrado de hemácia mal administrado, muitas vezes, né? Ou administrado desnecessariamente. Então, esse conceito de custo hoje está muito na cabeça do nosso gestor de saúde. Por isso que a gente poderia dizer que, na direção da qualidade, o gerenciamento do sangue do paciente, ou Patient Blood Management, pode ser encarado como uma nova fronteira, um novo horizonte relacionado à hemoterapia, né, à boa gestão transfusional com o sangue do paciente. Nós vemos, inclusive, essa mudança de paradigma, por exemplo, nos próprios materiais que está se produzindo hoje. Até 20 anos atrás, a gente produzia guias práticos de transfusão. Hoje nós já estamos vendo que há guias práticos de gestão, né, do sangue do paciente. Notem como há um avanço, né, nessa questão da percepção. E isto é um bom sinal. Por isso que não são poucas as publicações recentes que estão trazendo essa visão de que o Patient Blood Management ele passa de uma abordagem centrada no produto, né, ou seja, como se nós estivéssemos lidando com o almoxarifado de um produto, para uma visão centrada no paciente. Ela visa melhorar os resultados clínicos do paciente, reduzindo riscos, otimizando a condição dele. E isto é uma visão de melhora de cuidado, né? Não apenas de estarmos reduzindo risco operacional, risco de intervenção, risco de processo. E, nesse sentido, nós notamos grande avanço das discussões, o próprio evento agora da HEMO aqui é um sinal disso, né? Tivemos agora em setembro o congresso virtual de anestesiologia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, como tivemos essa semana, né, o congresso da EMO, da hematologia, em que eu estava num painel de PBM com o Dr. Gustavo, e a gente já começa a notar que essa temática está sendo trazida, como a gente poderia dizer assim, para as vitrines. Ou seja, isso é importante, a discussão ser feita. E foi lançado nesse congresso de anestesiologia, né, com várias lideranças internacionais, esse esforço, né, que está sendo feito aqui de um grupo que foi montado e agora vai ser ampliado com vários profissionais, que é um grupo, a base da orientação que a OMS traz, de working group mesmo, de se determinar, né, direções em que a gente possa fomentar a implementação do Patient Blood Management no Brasil, né? Eu tenho muita honra de estar participando, mas tenho certeza que muito em breve muitos dos senhores profissionais que estão aqui farão parte desse grupo que vai crescer para a gente poder expandir a aplicação aqui no país. A partir disso, nós podemos dizer que uma nova definição
está sendo implementada para o PBM, né? Ela foi ratificada pela OMS a questão de 2 meses atrás, e ela está agora sendo adotada por um conjunto de sociedades médicas. E o que essa nova definição fala sobre gerenciamento e conservação do sangue do paciente? De que, na verdade, ela é uma abordagem centrada no paciente, sistemática e baseada em evidências para melhorar os resultados do paciente, gerenciando e preservando o sangue do paciente, enquanto a gente promove segurança e empoderamento do paciente. Notem como várias vezes a questão do foco no paciente é trazido. Por isso que o nome, a sigla é Patient's Blood Management, e não apenas Blood Management, que seria apenas, talvez, uma visão muito mais da gestão do processo transfusional e menos da gestão clínica. O foco no paciente agrega muito valor a essa mudança de cultura. E a gente vê que ela está em linha com essa diretiva que foi trazida à tona 10 anos atrás, na Assembleia Internacional da ONU, de 2010, onde essa resolução, que trouxe à tona, a partir da OMS, o gerenciamento do sangue do paciente, foi focado justamente para que se buscasse um cuidado baseado em 3 pilares. Quais são os pilares que a OMS deu dentro dessa diretiva? Primeiro, a gente concentrar naquele problema que nós vimos da anemia. Ou seja, temos que detectar precocemente e tratar precocemente a anemia do paciente. E aí o impacto dos hematologistas, dos clínicos e tal é muito importante. O segundo é, dentro do intraoperatório ou da intervenção que possamos fazer nesse paciente, reduzir a sua perda sanguínea. Por isso, várias técnicas de conservação aqui elas podem atuar em sinergia. E a terceira parte, o terceiro pilar, é o pós, ou seja, já fizemos a intervenção, já tentamos corrigir previamente, mas agora temos que tolerar a anemia do paciente. Ou seja, a busca do uso racional do sangue para que a gente possa manter o paciente estável sem expô-lo a um risco desnecessário. Como fazer isso, né? Como é que a gente implementa o PBM nesse conceito? Rapidamente, para não me deter aqui nos detalhes, a gente vê que vários documentos hoje estão demonstrando como a gente pode fazer isso no âmbito hospitalar. Esse aqui é um guia que a União Europeia está divulgando, né, para os seus países membros, que ele fala sobre a implementação prática do PBM nos hospitais, com 8 estágios que a gente poderia dizer que são importantes, desde a criação do senso de urgência, a definição de uma visão do que o PBM será naquela instituição, o empoderamento de um grupo, né, que precisa trabalhar em cima dessa mudança de conceito, até você poder ter as medidas efetivamente sendo tratadas do ponto de vista prático, né, de processo. Por isso que PBM, a gente entende que é uma somatória de fatores. Ela envolve gestão de dados, ou seja, nós precisamos saber o quanto nós fazemos na nossa prática clínica do hospital, quanto transfundimos, quem são os pacientes, se existem, às vezes, essa variabilidade das indicações, ou seja, a informação. Criar uma cultura de educação, como esse simpósio aqui da HM, né, esse webinar está fazendo, ou seja, nós compartilharmos informação, educação, e a gente ver aonde podemos melhorar a mudança de processos, os processos de cuidado, de melhora de protocolos e por aí vai, né? Então, é uma somatória desses fatores. Nós, dentro do INCOR, temos feito isso, né? Temos a felicidade de estar trabalhando lá com um grupo com uma liderança bastante forte, o Dr. Fábio Jatene, né, que é o nosso professor titular da cirurgia cardíaca, hoje é a liderança que apoia o Patient Blood Management. Ele tem visto que essa visão da educação, do compartilhamento de informações é importante. Em 2020, né, já com a pandemia chegando, a gente não parou, né? O doutor Gustavo falou, a gente se embrenhou aí numa atividade de traduzir as normas, né, do programa de PBM da Sociedade Americana. Isso foi muito importante, porque nós nos conscientizamos ainda mais do que é um padrão de excelência quando a gente fala de cuidado do sangue do paciente, do gerenciamento do sangue do paciente. Então, a tradução, mais do que apenas traduzir o idioma, foi também um processo de apropriação do conhecimento. Isso é muito importante, e ele está nesse link aqui disponível para quem quiser baixar, está disponível na internet.
E nós iniciamos esse ano o trabalho de compartilhar a informação. Então, nós começamos a lançar, né, esse esforço de disseminar a informação através de palestras, aulas, né, e o próprio trabalho onde nós temos feito essa aproximação e esperamos que com muito sucesso para frente com a HEMO, é de a gente somar esforços, né, de trazermos os temas, os especialistas e trazermos isto para uma temática de divulgação, para que as pessoas possam entender como que o PBM se faz em diversos momentos. Porque, de fato, ele é uma somatória de estágios. Ele é o pré-operatório, ele é o intraoperatório, ele é o pós-operatório. É nessa cadeia de valor, que a gente poderia dizer, em que o paciente é visto longitudinalmente, ao longo do seu tratamento, que a abordagem do PBM tem o seu maior ganho. Esse trabalho que foi publicado esse ano sobre como essa linha de cuidado do paciente se dá é muito interessante, porque ela demonstra que em cada um desses pilares ou momentos, nós temos, às vezes, decisões muito simples que podem ser feitas. Desde a questão de você avaliar a anemia e você começar a olhar a triagem do paciente, e aí a intervenção de cuidado, como a possibilidade de você educar o paciente no consentimento informado, ou seja, ele poder começar a entender que escolhas ele tem de tratamento para o intraoperatório, por exemplo, e no pós-operatório você começar a fazer também os caminhos que podem ser importantes para você lidar com esse paciente, reduzindo a exposição dele às transfusões quando desnecessárias, quando elas podem ser manobradas, e em grande parte elas podem ser feitas com o uso racional do sangue. Vários trabalhos estão sendo feitos aqui no país já, a gente começa a olhar as publicações aparecendo, né? Esse aqui é o do grupo da Beneficência Portuguesa, com o nosso colega, o Dr. Antônio Alceu, cardiologista, junto com o grupo lá da cirurgia cardíaca. Eles fizeram uma revisão da literatura e viram que praticamente tudo aquilo que a literatura internacional fala, nós já temos disponível. E eles demonstraram ali como a gente poderia trazer, né, essa visão sistêmica do cuidado. Isso é muito importante. Não é uma coisa só dos Estados Unidos ou dos outros países, nós já temos aqui. No nosso caso, no INCOR, nós fizemos um trabalho também importante. Nós tínhamos que desenhar o nosso modelo, né? Porque, às vezes, você adaptar e implementar é muito fácil você dizer quando os outros já fizeram. Mas, quando você vai colocar na prática, é que a gente vê que, na teoria, a prática é diferente, né? Então, a gente foi desenhar isso, pegamos uma equipe e começamos a escrever os nossos protocolos. Adaptando muita coisa, a gente foi absorvendo, mas outros nós fomos adequando à nossa realidade, especialmente pública. Nós olhamos o que esses protocolos diziam, como que nós poderíamos aproveitá-los, e a gente olhar no pré, no intraoperatório, as melhores condições, ou seja, aquilo que era essencial, para que a gente não ficasse criando talvez demandas de processos muito sofisticados, que muitas vezes é difícil num hospital público. Mas a gente começou a olhar a essência. E uma outra coisa, quando isso então é entendido, como é que isso se daria, por exemplo, dentro do plano estratégico? Se eu vou então aplicar as ferramentas dentro da minha necessidade, eu poderia criar um programa em que eu customizo a jornada do paciente? E a gente começou a olhar aonde isso se dá, por exemplo, no planejamento do cuidado. O programa é um planejamento de cuidado. E ao fazer isso, você começa a olhar em cada etapa o que você pode usar, ou seria recomendado, teria a prescrição apropriada para aquele paciente. E aí se torna um plano estratégico. Como a gente falou antes, né, os trabalhos estão mostrando, e esse aqui é um trabalho muito interessante do editorial da Revista Brasileira de Anestesiologia, dizendo que se nós tivermos que escolher algum lugar para começar, vamos ter que escolher aquele bandido mais fácil, né? Aquele que é o vilão mais óbvio. E o que a gente nota é a anemia. Se vamos tentar fazer, vamos começar do início, ou seja, a anemia é o mais fácil da gente identificar que a gente pode cuidar. Por isso que tratar anemia, né, inclusive dentro desse conceito do movimento pela segurança do paciente, tratar anemia é a coisa mais importante, porque ela impacta na mortalidade,
ela impacta, inclusive, na maneira como você reduz os riscos que esse paciente tem no intraoperatório. Você também melhora o quadro que esse paciente tem, por exemplo, quando você reduz os riscos da anemia severa dele, em um fator multiplicador muito alto, de 5 a 10 vezes, a 13 vezes, ou seja, qualquer coisa que você pode fazer que reduz em 13 vezes o risco do paciente de morrer, deve ser analisado, do ponto de vista, inclusive, de gestão. Por isso, sem me estender aqui, até por uma questão de não ser especialista, mas de uma visão ampla, ou seja, nós temos aqui com a participação dos hematologistas, dos hemoterapeutas, né, dos especialistas clínicos, ou seja, uma boa avaliação laboratorial, né, o diagnóstico e o tratamento adequado da anemia, né, ou seja, a gente não ser tolerante com a anemia que deve ser intolerada, né, ou seja, a gente deve buscar mudar isso. Temos formas, hoje, produtos que podem estimular essa produção das hemácias rapidamente, quando bem indicado. Temos como reverter quadros de plaquetopenia, às vezes que são agravadas pela condição clínica do paciente, temos como intervir nisso. Temos também como, durante a perda sanguínea, fazer hemostasias adequadas, usar os equipamentos apropriados para você reduzir a perda do paciente. Temos a questão da hemostasia sistêmica, que você pode dar as medicações e você intervir na fibrinólise descompensada, ou às vezes que você tem ali as coagulopatias que você pode ter por diluição de fatores. Tudo isto hoje tem reversão ou tem intervenção adequada. E até a recuperação do sangue do paciente, né? A gente estava aqui no início, o doutor Igor, mencionando um caso do colega lá de Campo Grande, ou seja, podemos recuperar aquilo que às vezes será naturalmente perdido dentro do ato cirúrgico, né? Então, vamos recuperar com qualidade. Temos hoje vários produtos, inclusive os profissionais dos bancos de sangue estão treinados, eles são indicados para serem os profissionais para fazerem, talvez, esse bom manuseio. E o caso da hemodiluição, né? Ou seja, ele não deixa de ser uma autodoação para o paciente, mas dentro do ambiente perioperatório. Então, fazer isso com adequação. E aí a gente nota que no quadro posterior você pode tolerar a anemia do paciente se ele tiver hemodinamicamente estável, ele está com uma saturação adequada, ou seja, ele está bem, saiu bem da cirurgia. Então, vamos tolerar, vamos recuperar o paciente, usar criteriosamente a reposição volêmica, né? Então, nesse paciente. Então, tudo isso demonstra que a gente tem as ferramentas. E aí muitos dizem assim, mas isso aqui é difícil porque a gente não tem as ferramentas para o setor público. Isso não é verdade. A nossa portaria de 2017 de consolidação do Ministério da Saúde já trouxe para nós, no ambiente do SUS, essas ferramentas. O que acontece muitas vezes é o desconhecimento. Não só de que a portaria já indica o uso da recuperação intraoperatória, de você reduzir, né, o risco transfusional com hemodiluição e tal, como nós temos as ferramentas hoje já registradas dentro do SUS e do Rename. Podemos usar esses produtos. Então, nós precisamos saber que eles estão lá e incluir dentro dos protocolos. Eu tive o prazer de fazer o trabalho de revisão sistêmica, agora em função da pandemia, com vários outros colegas, né, onde a gente olhou o gerenciamento do sangue do paciente dentro do contexto da pandemia da Covid. Foi muito interessante ver que o PBM se adequa, inclusive, numa pandemia, pela falta de sangue. Ou seja, nós vemos eficácia, nós vemos segurança, custo-efetividade e que é seguro fazer. Mais do que isso, é desejável. Nós precisamos romper certos paradigmas nesse sentido. Então, dessa forma, assim, a gente tem visto o reconhecimento desse trabalho. É uma questão que hoje está despontando como sendo um tema de interesse. Nós estamos olhando o próximo século da medicina, né, onde existe uma mudança de modelo, uma mudança de cuidado, o foco está no uso racional dos recursos. Nós precisamos fazer isso por uma questão ética, inclusive, do uso racional dos recursos que temos. Dentro desse sentido, a OMS está dizendo que o uso racional, inclusive dos recursos financeiros, é necessário pelo montante de dinheiro que se gasta hoje na saúde, a pandemia está mostrando, e que a gente tem hoje um desperdício enorme de recursos na saúde, muitos deles em serviços desnecessários. Então, para isso, a gente precisa rever essa questão da gestão. E quando a gente olha da maneira adequada, a gente nota que pacientes submetidos aos mesmos procedimentos, em condições clínicas iguais, mas que tem uma abordagem do PBM, em vez de um uso talvez mais tradicional, ele tem um custo menor para o sistema.
a média do custo hospitalar é mais baixa, ou seja, nós estamos efetivamente provendo uma medicina de boa qualidade, com melhores desfechos, muitas vezes, a um custo menor. Então, isso é o uso responsável dos nossos recursos. A gente poderia ficar falando aqui várias coisas, eu queria já aqui ir para a parte da conclusão, ou seja, nada melhor do que a gente trazer os resultados, as evidências. Esse trabalho é o maior trabalho que existe hoje em publicação de evidência, que o estudo é da Austrália, com mais de 600 mil pacientes, eles estão aí basicamente há quase uma década fazendo um esforço de implementação, né? E nos últimos 6 anos estudando, quando foi feita a publicação. E o que eles notaram? Não só houve um uso melhor, racional dos recursos, ou seja, o que eles investiram para implantar versus o que eles economizaram direto e indiretamente é significativo, né? Mas também os indicadores clínicos foram relevantes. A gente reduzir mortalidade, infecção, AVC, tempo de internação, é tudo que nós desejamos, especialmente num sistema hoje de saúde que precisa dar mais acesso às pessoas. Então, nós estamos melhorando o atendimento. Por isso que gerenciar o sangue do paciente hoje, não só pela redução do custo é importante, mas por aquilo que nós entregamos. Esse uso do recurso que você deixou de gastar estará sendo direcionado para alguma outra área em que a gente precisa de recurso financeiro. Ou seja, PBM tem impacto. Esta é uma coisa importante. Tem impacto na saúde clínica, na gestão e no uso de recursos que são hoje reduzidos. Nós temos muitas vezes a dificuldade de calcular aqui apenas para aqueles que talvez tiverem interesse de ver, né? Como é que a gente pode calcular, né, o impacto? Tem alguns trabalhos na literatura que mostram que existem alguns modelos econômicos. Esse aqui foi o trabalho de alguns aqui do Brasil que tentaram colocar isso. Tem o link aí, caso vocês queiram fazer esse exercício, né? Ou seja, quanto custaria um paciente mediano, né, a base lá dos trabalhos, se ele tivesse o trabalho de ser tratado com ou sem sangue, né? Talvez aqui tenha algumas coisas que dá para a gente poder fazer um exercício, que vai levar na direção dos trabalhos publicados anteriormente. E a gente já nota que vários hemocentros começaram essa pegada, né? Eu acho que aqui fica um elogio, doutor Gustavo, da visão do HEMO, né? Que vocês têm uma presença nacional, mas mesmo hemocentros locais já estão fazendo ou públicos, né? Esse foi um programa de 2017 que o Hemócio, lá do Ceará, começou a tentar colocar através de divulgação, educação e o início de uma criação de profissionais qualificados para isso. Não tem sido fácil para eles, mas o que a gente nota é que nós precisamos ter um alvo, a gente tem que ter uma meta para fazer. Eu acho que esse é o importante. E aqui, nessa linha já final de conclusão, nós estamos numa mudança de paradigma. Hoje nós temos essa visão de que o foco é no paciente, não na transfusão. Nós estamos vendo que agências certificadoras como a Joint Commission já está olhando se hospitais estão ou não aderindo a essa questão da gestão do sangue do paciente como uma medida de qualidade de atendimento. É uma visão global, ou seja, isso não é mais dos americanos, dos europeus, é uma visão que tem alcançado o mundo inteiro. Nós temos que ter uma abordagem programática para isso. Isso não pode ser o doutor fulano ou a equipe do cicrano que faz, ou seja, do ambiente hospitalar nós precisamos ter uma lógica de implementação e que nós temos que entender que os desfechos virão e nós temos que medi-los. Não adianta ser, isso foi uma boa experiência, mas quais são os números? Precisamos ter métricas para fazer isso. E é por isso que esse mês agora, vocês estão vendo em primeira mão, foi lançado esse desafio pela OMS. Pessoal, isto agora vai ser uma obrigação dada pela Organização Mundial de Saúde. Essa necessidade de implementar o PBM se tornará uma diretiva da OMS do ponto de vista global, que será dado a partir de 2022 e 2023 os guidelines para as agências dos países implementarem como política nacional. Então, nós podemos nos antecipar. E, para isso, essa visão multiprofissional será muito importante. Então, para a gente pensar aqui como pontos finais, doutor Gustavo, para o debate. Se a gente olhar, né, apenas o sangue como o único recurso que nós temos, né, como se a gente estivesse ainda fazendo a medicina transfusional de 20, 30, 40, 50 anos atrás, o que nós estamos dizendo é que, às vezes, o nosso recurso, digamos, de tratamento é como se nós tivéssemos poucas ferramentas, né? Ou seja, nós continuamos ainda com poucas ferramentas. Mas quando nós olhamos essa visão ampliada, ou seja, nós olhamos o PBM como uma sinergia de diversas
técnicas, diversas abordagens, é como se nós estivéssemos dizendo que a nossa caixa de ferramenta ampliou. Nós estamos tendo mais recursos para empregar em prol do paciente. E, de fato, é esse tipo de coisa que a gente deseja, né? Temos mais recursos. Por isso que nós devemos focar nas mudanças, né? Não do passado, não combater o velho. Nós precisamos, na verdade, construir o novo. E o novo vem a partir de pessoas que entendem o benefício desse tipo de iniciativa. Então, aqui queria agradecer muito, fico aberto agora para o nosso debate, espero poder ter alcançado aí o compartilhamento das informações com todos. Muito obrigado.